Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos aqui presentes. Nosso boa noite às pessoas que nos acompanham pela internet. Mais uma vez, é uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos para mais uma noite de aprendizado, uma noite de fraternidade, com o nosso irmão Antônio Carlos, que irá nos trazer grandes ensinamentos sobre um tema tão importante. Vamos, então, antes de iniciarmos a nossa palestra, realizarmos uma prece, uma vibração, agradecendo o Senhor mais esta oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome, nesta casa abençoada, que tanto nos proporciona carinho, aprendizado, proteção. Pedimos, Senhor, que nosso irmão seja intuído, para que ele possa transmitir com o coração aberto os ensinamentos que tanto se empenhou em estudar. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Por favor. Boa noite, amigos e amigas. Estava ouvindo meu amigo Fachada fazendo a abertura do nosso encontro, né? E casualmente, meu olhar passou aqui pela parede, sabe assim? Ali o silêncio é uma prece, né? E eu rapidamente veio assim uma inspiração e eu pensei assim: que tipo de silêncio que é uma prece? Não é apenas o silêncio da voz, mas o silêncio da mente. Então, quando o nosso coração está alegre, da forma como eu fui novamente recebido nessa casa, o Guiarone, os amigos, após tanto tempo, uma alegria, um coração barulhento. O coração é barulhento. E isso é um silêncio para os maus sentimentos. É um silêncio para o pensamento ruim. É um silêncio para o desânimo. É um silêncio para a tristeza. Porque a alegria, o brilho da amizade é festivo. E ele ilumina a casa. E isso é característica dos trabalhadores da casa. É característica do esforço que a casa faz para caminhar, para progredir, para se fortalecer nessa alegria do Mestre Jesus. Sair da sisudez daquele mundo onde a nossa mente fica fechada, fica estagnada e não consegue observar esse horizonte de progresso que Jesus nos fala. Então o silêncio é uma prece, é verdade, mas a alegria também é. E essa casa é uma casa alegre, é uma casa que acolhe de uma forma excepcional a todos que aqui vêm. E eu me sinto muito feliz quando o Fachada disse assim: bem-vindo à nossa casa, né? Não é a minha casa, a nossa casa. Guiarone me recebendo com muita alegria, todos, Adolfo, todos. Eu fico muito feliz de quando em vez aqui estar. Então, que a prece do nosso irmão seja essa prece que alegra os nossos corações, para que nós possamos falar um pouquinho desse tema que aparentemente é muito estranho, lobos e ovelhas, né? Mas é uma passagem do Evangelho do Mestre Jesus que nós vamos tentar entender e trazer aqui para o nosso dia a dia, para a nossa convivência, e muitas vezes compreendermos porque que alguns deixam a casa em determinados momentos. Vamos a essa pequena passagem do Evangelho então. Todos nós sabemos, aqueles que leem a Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo não tem essa passagem, mas aqueles que leem a Bíblia com essa visão espírita aprendem muita coisa. Então tem uma passagem em Lucas que diz assim, que Jesus enviou 72 discípulos, mandando-os 2 a 2 adiante de si. Talvez você já tenha lido sobre isso, ouvido em algum local.
E esses 72 discípulos, 2 a 2, eles iam por todas as cidades, por todos os lugares, cidades e lugares onde Jesus iria passar. Eles estavam abrindo o caminho para Jesus. Eles estavam preparando corações e mentes para quando Jesus chegasse, pudessem compreender essa mensagem. Obrigado. E Jesus fala uma coisa muito importante. Ele diz assim: grande é a messe, a seara madura está pronta para ser colhida, mas poucos são os operários. Olha que interessante. Jesus está dizendo que existem mentes e corações prontos para serem colhidos, mas falta gente. Faltam trabalhadores que compreendam essa colheita. E ele fala mais uma coisa: rogai ao Senhor da messe, ao Senhor do mundo, que mande operários para a sua colheita. É Jesus dizendo para os 72 antes deles saírem. E todos os momentos, na nossa casa espírita, esse clamor, esse chamado é feito. Faltam operários para a messe do Mestre Jesus. Mas operários que são sinceros, que são trabalhadores do Evangelho. E ainda orientando os seus discípulos para pregarem, para anunciarem, para anteciparem as mentes e os corações para quando ele ali chegasse. Era um povo muito bruto, era um povo muito instintivo, era um povo violento, era um povo que gostava de guerra. E Jesus ia falar de paz, ia falar de esperança, ia falar de serenidade, coisas que eles não entendiam. Eles eram seguidores das leis de Moisés, olho por olho, dente por dente. Eles não tinham o menor pudor, o menor conflito em mandar matar os próprios filhos, caso eles nascessem com alguma deficiência. Era essa gama de pessoas que Jesus estava enviando os seus 72 discípulos para facilitar o entendimento, para aplanar o caminho, para o mestre não encontrar tantas dificuldades. E mesmo assim, nós sabemos que os 3 anos e meio de pregação do Mestre Jesus foram atribuladíssimos, foram 3 anos de muito sofrimento, de muito trabalho, de muita dor. E Jesus disse aos seus discípulos: eis que eu vos envio, olha como é interessante, como cordeiros para o meio de lobos. Quem é o dono de cordeiros e ovelhas, que pega as suas ovelhas e os seus cordeiros e diz assim: vou colocar vocês no meio dos lobos, lá naquela planície? O que iria acontecer com eles? Seriam devorados, seriam estraçalhados, seriam comidos. Quem é que envia ovelhas para o meio de lobos? Por que 72 e não muito mais? Porque aqueles 72 discípulos que ele estava enviando, ele os conhecia muito bem. Eles foram preparados ao longo da jornada do Mestre. Ele sabia que aqueles lobos poderiam devorar as ovelhas, aqueles 72. Eles poderiam ser mortos nessa missão. Mas matar e trucidar não significa que aquela ovelha deixou de fazer o seu trabalho. Hoje em dia, nós somos enviados como ovelhas e cordeiros ao meio de lobos. Trabalhar na doutrina espírita exige coragem, exige determinação, exige confiança no Evangelho do Mestre, exige sacrifício, exige adentrar regiões de encarnados e desencarnados, de lobos. E esses lobos precisam ouvir o Evangelho do Mestre, porque entre eles existem ovelhas também, que estão ali, mas não se transformaram em lobos, não são ferozes, não são agressivos, são pacíficos. E essas ovelhas precisam ouvir que há um pastor chamando.
a um pastor que os ama. E esses 72 discípulos foram fazer esse trabalho. E Jesus disse para eles: vocês só terão poder se não se misturarem com os lobos, não se tornarem lobos. Jesus diz isso. Não confundir a identidade de ovelha, a identidade de pastor, com a identidade dos lobos. Porque a tentação que vocês sofrerão é de se tornarem lobos. Porque é o ambiente que domina, é o ambiente que predomina. É o ambiente devastador e predador dos lobos. Aquele que quer se sobrepujar, aquele que quer conquistar tudo e todos para o seu bel prazer. E isso está em todos os lugares. E Jesus está alertando: vocês, eis que eu vos envio como cordeiros, não se tornem lobos, ou por medo, ou por fraqueza, ou por necessidade. Mantenham-se cordeiros, pacíficos. Mantenham-se equilibrados em mim, porque eu estou vos enviando em nome do Pai. E esses trabalhadores que, quando foram fazer esse divulgar do Evangelho do Mestre, enfrentaram essas tentações para que se tornassem lobo. Enfrentaram promessas, enfrentaram resistência, foram expulsos, foram apedrejados. E muitos deles, que não estavam tão bem preparados, que foram assumindo também essa missão, foram ficando pelo caminho. Alguns se acovardaram, alguns se acomodaram, outros que carregavam em si o lobo feroz, carnívoro, mas se fazia de pacificador, se fazia e se mistificava de ovelha, ao se encontrar no meio dos seus, também se torna um lobo. E Jesus está alertando sobre isso. E ele fala que a maior proteção para aqueles que estão indo, no caso nós, é confiar na segurança do bom pastor. O bom pastor, a ovelha reconhece a voz do bom pastor. E a ovelha que reconhece a voz do bom pastor não se deixa enganar pela voz melodiosa, melíflua, gostosa do mau pastor. Porque o mau pastor, ele vai tentar seduzir a ovelha. Ele nada cobrará dela. Ele oferecerá benesses, ele oferecerá vantagens, ele oferecerá frutos para o qual não há necessidade de nenhum esforço. Porque é assim que a ovelha aceita a voz e o convite do mau pastor, ela se torna escrava do mesmo. O bom pastor liberta, prepara as suas ovelhas para a liberdade, para sair pelos campos como os 72 saíram, pregando o Evangelho. O mau pastor prende, restringe, constrange, para que não divulguem a mensagem de esperança e de amor. E eles são sedutores, são lobos sedutores, são lobos conquistadores, são lobos estratégicos, que se transmutam, que se fazem passar por bom pastor. Mas o propósito não é bom. O propósito é enganar e transformar aquelas ovelhas em lobos. Porque à medida que a sua alcateia se cresce, se torna cada vez maior, mais poder ele tem, mais controle ele tem. E Jesus está alertando para isso, para que ao enfrentar os lobos, continue sendo cordeiro. Então, essa história, essa passagem do Evangelho é muito interessante, porque para enfrentar lobos, nós temos que ser no mínimo um lobo, para enfrentá-los. Na mesma forma, na mesma violência, na mesma agressividade, na mesma sintonia do enganar o outro. E tem ovelhas que aprendem tanto que chegam a superar os próprios lobos que os ensinaram. E eles se transformam piores do que lobos, porque eles devoram
as heranças das viúvas. Eles devoram a esperança das famílias. Eles devoram a vida da alma daqueles que eles escravizam. Sem piedade, sem misericórdia, se transformam numa fera apocalíptica. E sabem disso, e gostam disso. Quantas pessoas que nós já conhecemos, e que vem à nossa lembrança nesse momento, que eram ovelhas, eram cordeiros, ouviam o chamado do bom pastor, atendiam ao chamado para o trabalho, atendiam ao chamado para que seguissem essa jornada, mas passado algum tempo, nós os reencontramos porque elas abandonaram a casa, abandonaram aquela messe e elas se transformaram. Estão agressivas, estão violentas, estão insensíveis, basta ir buscando na memória. Elas estão totalmente inertes para com a dor do próximo, se tornaram radicais, extremistas. Tudo aquilo que Jesus prega, elas abandonaram. Elas apoiam genocidas, elas apoiam fratricidas, elas apoiam os devoradores da dignidade humana, espalhando a miséria, espalhando a doença, espalhando a fome, espalhando o desespero e espalhando o desequilíbrio da própria mente. Porque aquilo que afeta o nosso corpo, aquilo que afeta a nossa existência orgânica é passageiro, mas aquilo que nos desequilibra é duradouro. Precisaremos, às vezes, de muitas encarnações para consertar, para reequilibrar aquilo que foi nos colocado em desequilíbrio e nós aceitamos. E é dessa forma que Jesus está alertando, que essas pessoas que se transformam, nós temos que fazer a seguinte pergunta: o que aconteceu para que elas mudassem? O que aconteceu? Aquele irmão com a qual eu tinha tanta convivência, que eu tinha tanto carinho, que eu admirava na sua estrutura de conhecimento, se transformou em um lobo. E eu não encontro uma justificativa. Isso me entristece. Isso me faz perguntar: será que eu tomei alguma posição extremamente dura para que ele abandonasse a casa? Será que eu tomei uma posição radical para que ele não compreendesse qual é o propósito do futuro que nós almejamos? Isso nos desconcerta às vezes. Mas quando aquele que abandona a seara, abandona a messe, porque está sendo chamado para divulgar o evangelho do mestre, ele era um lobo disfarçado de cordeiro, mesmo que não tivesse noção disso. A ferocidade, a agressividade, o domínio do território, que permanecia e o deixava confortável, o estabilizava. Mas quando chega a mudança, os 72 que chegam trazendo a boa nova, trazendo a mensagem de paz, a mensagem de esperança, a mensagem de evolução, deixam-os irritados, deixam-os aborrecidos, e eles reagirão com ferocidade. Mas o pacificismo, o ato de ser cordeiro, confiante em Jesus, é a maior arma para vencer esse tipo de lobo, porque ele não resiste ao processo da não violência, e ele se afasta. E isso acontece na época de Jesus e acontece na nossa época, porque eles deixaram de ouvir a voz do bom pastor, eles cederam à tentação de não mais depender do pastor. Querem ser independentes, querem ter a força do lobo, querem carregar o poder predatório do lobo para dominar, para humilhar, para desequilibrar aqueles que resistem à sua força. Eles querem de qualquer forma vencer. Mas Jesus nos alerta: aquele que me aceita e me ouve, aceita o Pai e ouve o Pai. E ele tem um poder que eu vos dou, de enfrentar
a crueldade deles. Olhe como o mestre é sutil, como o mestre está falando para nós que já fomos lobos, sem sombra de dúvida. Ainda carregamos um pouco disso em nós, mas nós já estamos ouvindo a voz do bom pastor, nós já estamos procurando a voz do bom pastor, nós já estamos sentindo em nossa alma aquela necessidade de abandonar o covil dos lobos e buscar o aprisco de Jesus. E é dessa forma que Jesus está dizendo: eu vou enviar vocês como ovelhas, como cordeiros para o meio dos lobos, porque se vocês virarem lobos como os lobos ganharam. Olha que interessante. Se você que é cordeiro, que confia na minha mensagem, indo para o meio de lobos, se tornar um lobo, eu perdi e o lobo ganhou. Mas você escolheu, porque você deixou de seguir os meus mandamentos. Essa passagem que está em Lucas, ela tem essa riqueza de interpretação. Ela pode ser interpretada de inúmeras maneiras, essa é uma delas. Porque uma ovelha morta pela maldade de um lobo não se perde. Olha, a ovelha morta pela maldade de um lobo não se perde. Mas uma ovelha que se transformou em um lobo já se perdeu e não foi informada disso. Pensem como estamos aqui, como está o nosso coração com essa mensagem do Mestre. Vão sem preocupação, vão sem dinheiro na bolsa, não carreguem alforje, não levem comida, não usem sandálias, não percam tempo com conversas fúteis. Ao longo do caminho, não saudeis a ninguém, para que não se desviem da sua missão. Assim somos nós. Não nos preocuparmos com o dinheiro, o quanto a casa recebe, o quanto está na bolsa. Nós servimos a Jesus. E aquilo que a casa necessita, chegará. Por novos trabalhadores, por novos momentos. Haverá dificuldades? Os 72 passaram por grandes dificuldades. Jesus não disse que seria fácil. Jesus não disse que seria um caminho florido, sem espinhos e sem pedras. Enfrentareis tentações, dificuldades, mas perseverai. Toda casa que persevera no amor do Mestre Jesus, essa casa foi permitida pelo Pai. E ela durará. Mas a partir do momento em que ela se desvia, ela se perde. E ela desaparecerá. Vejam as 7 igrejas do Apocalipse. Qual delas sobreviveu? Qual delas? Nenhuma. Corinto e outras mais. Porque se desviaram da mensagem do Mestre Jesus. Permitiram-se ser dominadas por lobos e desapareceram. E é dessa forma que Jesus está dizendo: não se desviem do trabalho de vocês, não se atrasem, e quando vocês entrarem numa casa, digam logo ao que vieram, não fiquem enrolando, não fiquem criando situações desnecessárias, digam que vocês são filhos da paz, e se houver gente de paz naquela casa, fiquem ali, e se não houver gente de paz, ali não é o lugar de vocês. Todas as vezes que nós vamos para uma casa, e nós sentimos que essa casa é de paz, Gabriel, ficamos ali. Se entramos em uma casa, e essa casa, por maior que possa ser, por mais rica que possa ser, mas nós não nos sentimos em paz, temos que sair dali. Palavras de Jesus. Saiam dali, não é o lugar de vocês, porque a minha paz não está ali. Está a ganância do homem, está o desejo do homem, mas a minha paz não está ali. Lobos e cordeiros, é esse o nosso processo de aprendizado. Vocês não foram enviados para dormir com os lobos, não foram enviados para ficar entre eles que são perversos, para viver entre eles. Vocês foram enviados para viver com gente de paz.
Vocês foram enviados para que sejam bem recebidos. E ali, quando forem bem recebidos, comam de tudo que vos seja oferecido. E abram o coração de vocês e deem aquilo que as ovelhas têm para dar e os cordeiros também. E se ali existir um homem pacífico, a vossa paz repousará sobre ele, mas se não houver, ela tornará para vós. Quando a nossa casa espírita, mais uma vez essa casa que é muito querida em meu coração, ela é visitada pelos cordeiros e pelas ovelhas de Jesus, aquele que aqui se abriga, aquele que aqui trabalha, se é pacífico, se é seareiro, se trabalha na messe do Senhor, receberá essa paz. Receberá. Mas aquele que não o é, que se disfarça de ovelha, mas é um lobo feroz no seu próprio íntimo, a paz que esses mensageiros de Jesus trouxeram não ficará sobre ele. Retornará com esses mensageiros, porque ele é um lobo disfarçado. É o que Jesus está falando da jornada desses 72. Não vão de cidade em cidade, não vão em todas as cidades, não vão de casa em casa, porque a minha paz não está em todas as casas. A minha paz não está em todas as cidades. A minha paz não está em todos os lugares. Saibam onde procurar. Saibam separar. Saibam escolher. Não percam tempo. E é dessa forma que a mensagem do Mestre Jesus começa a ser praticada por nós, mesmo sem esse tipo de análise. Nós sentimos em nosso coração, no nosso eu, a necessidade dessa paz. Nós sentimos a necessidade de levar a mensagem. Nós sentimos o prazer de acolher irmãos perdidos, desesperados, angustiados na nossa paz. Porque sabemos que essa paz é do Mestre, provém de Jesus. E somente essas ovelhas que são pacíficas irão curar os enfermos. Somente essas ovelhas que anunciam a proximidade do reino de Deus, porque o reino de Deus já as habita, é que poderão fazer uso dessas energias miraculosas que emanam da espiritualidade. Não é um curso de passe, não é ser um médium curador. Vai do seu coração o quanto você é pacífico, o quanto você confia e o quanto você é ovelha do Mestre. E você cura, e você alivia dores, e você traz paz e serenidade. Você é aquele discípulo que saiu de 2 em 2 levando essa mensagem de amor. Mas, no entanto, quando você entra em um lugar, numa cidade, numa casa, em qualquer ambiente, se você não for bem recebido, saiam pelas ruas e deixem naquele lugar até o pó do seu sapato. Jesus era muito firme nas suas colocações. Quando chegamos à casa espírita e não somos bem recebidos, não há um bom dia, não há uma boa noite, não há uma boa tarde, não há o que precisa meu irmão, o que essa casa tem a oferecer, meus amigos? Vaidade, prepotência, domínio do saber da doutrina espírita, isso nada significa. Isso é importante quando isso modificou você. E você acolhe, e você ampara, e você sustenta, e você alivia. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois esse operário é digno do salário. Não andeis de casa em casa. Vocês acham que a espiritualidade anda de casa em casa, que abrem portinhas por aí? Não andam. Eles vêm à casa que ilumina, que representa os seus trabalhadores, os seus ceareiros, e ali eles se dirigem. Não é a fachada que está ali na frente da casa espírita que determina que a espiritualidade vai para lá, mas sim os cordeiros que ali estão, as ovelhas que ali estão.
Olha a responsabilidade que nós temos. Como nós temos que nos fortalecer no amor e no Evangelho do Mestre Jesus. Porque a paz não está em todas as casas e nem em todos os homens. Muitas vezes, nós nos sentimos até preocupados, perturbados por questões que nos desestabilizam, mas o nosso coração está sereno. Nós estamos enfrentando os problemas, as dificuldades com serenidade, porque nós não temos mais apego às questões do mundo. Nós não estamos mais preocupados em carregar daqui para lá, daquele lugar para cá, nada mais. E Jesus disse aos seus discípulos: não carreguem sequer o desprezo daqueles que vos rejeitaram. Não carreguem nem o desprezo deles, porque muitas vezes nós podemos sair da casa magoados, feridos, levando esse desprezo, esse ódio, essa angústia, e Jesus diz: não, aquela casa não é para você, deixe-a, e mesmo a forma como eles rejeitaram, não leve com você. Larguem até a poeira da rejeição, sacudam os pés até o pó que ficou nas suas sandálias. Não levem nada daqueles que são lobos, deixe que eles vão, sigam limpos desse tipo de lembrança, desse tipo de angústia, desse tipo de amargura. Apenas digam: o reino de Deus esteve no meio de vocês e vocês rejeitaram. Quando uma casa, seja ela qual for, rejeita o reino de Deus, essa casa não perdura. E quando eu digo casa, não estou falando da parte física, estou falando daqueles que a construíram e a sustentam, não perdura. E Jesus continua dizendo: eu digo a vocês que naquele dia, quando chegar o momento do juízo, e Jesus não usa a palavra final, no momento do juízo, que juízo é esse? Nós sabemos onde está as leis de Deus, na consciência. Quando chegar o momento do juízo da tua consciência, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa gente, do que para essa casa, para essa cidade, para essa família e para esses indivíduos que rejeitaram a palavra do Pai. É uma coisa muito séria que Jesus está dizendo. Se você parar e olhar, você fala assim: meu Pai, esse mestre de amor, ele não tinha meias palavras. O que ele dizia estava dito. Não havia dúvida. Ele não colocava palavras dúbias. Ah, será que é isso? Será que é aquilo? Era direto. E ainda é. E ele fala que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Por que ele cita Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra, pela religião, é aquelas, principalmente Sodoma, é aquela cidade grande que tentaram abusar dos anjos que foram enviados para aquela cidade para trazer uma boa mensagem. E naquela cidade só havia uma casa de paz, a casa de Ló e seus filhos. Só essa casa. 2 anjos foram para lá para levar essa mensagem para aquela casa e foram cercados pelos habitantes daquela casa. A igreja trata dessa forma e acabou criando o termo sodomia, que está muito ligado à questão do sexo desvairado, à questão do sexo instintivo, violento. E essas casas que foram visitadas pela espiritualidade, elas vão se alimentar do pão espiritual e da água viva que lhes é servida. Mas não havia alimento para aqueles anjos ali. Havia uma única casa. E é dessa forma que nós temos que entender que essa passagem de Sodoma, que Jesus está citando como exemplo, já estava sendo relatada por Ezequiel há 800 anos atrás, dizendo que essas cidades seriam destruídas pela falta de acolhimento. Eram cidades hostis, violentas, que não receberiam bem as mensagens do Pai.
Não tinha nada a ver em relação com a questão da violência da sexualidade, que era um complemento do todo que ali existia. E essas casas que Jesus está falando, que são habitadas por ovelhas e cordeiros, que seguem a voz do bom pastor, novamente Jesus diz que os enfermos serão curados. E nós vemos casas pequeninas, desconhecidas, sequer surgem na nossa memória da doutrina espírita, que realizam trabalhos maravilhosos, em silêncio, orando, um bom cordeiro, uma boa ovelha, curando, aliviando o sofrimento. É essa casa que Jesus está falando, onde o amor predomina. Mas se a espiritualidade entrar em uma casa, em uma cidade, e elas forem recebidas com o alimento da hostilidade, do desprezo, da vaidade, do orgulho, da prepotência, da ganância, eles não comerão disso. Não há espíritos enviados pelo Pai, como a casa do Gabriel, que poderiam se alimentar em qualquer outra casa das energias que aqui existem. Não há como. E essas coisas são necessárias para que eles possam ter onde desenvolver e divulgar a mensagem do Mestre através de nós encarnados. Nós somos mensageiros dos mensageiros do Pai. Nós somos os cordeiros e as ovelhas que estamos levando a mensagem do bom pastor. E não chegará para nós, não será desprezado para nós, como trabalhadores fiéis da doutrina espírita, nenhuma retaliação de que a bondade do Pai não permanecerá em paz sobre nós, porque nós somos merecedores disso. Nós somos merecedores. Essa é a mensagem do Mestre Jesus. E ele continua falando mais um pouco, quando ele diz assim: na chegada do reino de Deus haverá mais rigor para vocês do que para Sodoma. Porque Sodoma, ela, naquele ambiente religioso que ela era conhecida, e como eu falei que Ezequiel disse que o pecado de Sodoma não é o pecado da sexualidade em si, é o não acolhimento dos mensageiros do Pai, é o não acolhimento dos anjos do Senhor, é enganar a si, enganar aqueles que estão ali, dizendo que o Pai está falando que é para fazer tal coisa. E sabemos que não é assim. E sabemos que esse tipo de mentira espiritual, ela é de uma grande responsabilidade. A maldade dos habitantes de Sodoma e Gomorra, que era tão grande, que no coração deles não sabia ser hospitaleiro. Se o nosso coração, meus irmãos, não for hospitaleiro, podem falar o que quiserem, podem pensar o que quiserem, mas se nós não formos hospitaleiros para a espiritualidade, se nós não formos hospitaleiros para aqueles que nos procuram, se nós não formos caridosos para aqueles que necessitam do nosso conhecimento e da nossa força, e nós nos utilizarmos disso para querer abusar da dor dos mesmos, nós estamos brincando com o sublime. Estamos brincando. E não se brinca com a espiritualidade. O que eu estou falando para vocês, vocês conhecem, mas há pessoas que estão nos assistindo pela internet. Ficará gravado. E vez que outra, nós sabemos que a espiritualidade encaminha aqueles que buscam esse aprisco, que buscam essa paz, que buscam esse amor, para assistirem esse tipo de palestra, para abrirem os olhos, para tirar a cegueira dos olhos. Não a cegueira dos olhos físicos, a cegueira espiritual, que foi colocada escamas pelos lobos que querem enganar e conduzi-los como cegos. Lobos disfarçados de ovelhas. Quando os mensageiros de Jesus visitam nossas casas espíritas, os nossos lares, o nosso coração, se ele é hospitaleiro,
Nós não temos o coração de Sodoma e Gomorra, não temos. Mas há irmãos nossos que têm. Não se condói, não se compadece, não sentem o sofrimento do outro, não se apiedam. E nós ficamos boquiabertos com tamanha crueldade, com tamanha insensibilidade, com tamanha insensatez. E é dessa forma que essa passagem do Mestre Jesus está falando da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas tarefas. Que não se enganem, nós escolhemos essa tarefa, nós nos propusemos a ser esses mensageiros, nós nos propusemos a caminhar por essas veredas com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com os nossos padecimentos. E sabemos que o Pai não deixa que nós carregamos um peso maior do que nós podemos suportar. Como eu recebo as mensagens de Jesus? Eu as recebo em paz, para que a paz desses mensageiros esteja depositada em mim, ou eu as recebo com violência, com descrédito, com zombaria, com o imediatismo do toma lá e dá cá? Eu busco o amparo espiritual, seja na casa espírita ou em qualquer outra doutrina, para receber algo em função daquilo que eu estou dando, um pagamento. O meu coração é hostil, violento, perverso, cruel, genocida, ou é um coração de paz, plenitude e amor? Eu me disfarço de cordeiro, ou eu sou um cordeiro? E no entanto, aquela ovelha que eu desejo me transformar, muitas vezes eu sou lobo. Mas ainda não acordei para isso. Eu estou descobrindo em mim o quanto eu ainda tenho de feroz, o quanto eu ainda tenho que lutar contra as minhas próprias imperfeições, o quanto eu tenho que me conhecer. Mas esse me conhecer, esse autoconhecimento, como é que nós falamos na doutrina espírita? Essa reforma íntima, né, que causa arrepios em alguns, né? Por que causa arrepios em alguns? São lobos. Aqueles que se arrepiam com a reforma íntima, não tenha dúvida, são lobos. Porque ele vai ter que trabalhar as suas deficiências, as suas mazelas, a sua crueldade, o seu desprezo pela vida. E ele não suporta isso. Então ele procura evitar que isso seja divulgado, que isso seja trabalhado, que isso seja conquistado. E é dessa forma que, ao me fazer a minha reforma íntima, eu vou me tornando aquele que enxerga a espiritualidade, mesmo sem ser médium ostensivo. Eu enxergo a bondade da espiritualidade, eu sinto o amor que eles têm por mim, eu sinto a esperança que eles depositaram em mim, eu sinto o quanto eles me sustentam e me levam para essa jornada de sofrimento e dor, para que eu possa vencer a mim mesmo, sendo cordeiro. E é dessa forma que, quando eu aparo as minhas garras, arranco os meus dentes de lobo, os mensageiros de Jesus estarão conosco, mas enquanto eu for lobo, eles sairão de nós, não há dúvida. Porque a espiritualidade não perde tempo com lobos. Não é crueldade, não é abandono, porque o Mestre nos diz: nenhum de vocês se perderá, mas vinde a mim, pegue a sua cruz e vinde a mim. Não espere que eu vá carregar a sua cruz, porque você a construiu, você a sustentou, você fez com que ela fosse pesada. Portanto, cabe a você se libertar da tua própria cruz, sendo cordeiro, não colocando a sua cruz no ombro do outro, como muitos acreditam que a casa espírita tem essa obrigação, de pegar a sua cruz e ele sai leve, a casa carrega a cruz. Não é dessa forma. Ele tem que ser esclarecido que a cruz com que ele entrou, ele vai sair.
mas ele terá a visão do mundo espiritual lhe dizendo o que deve fazer para se libertar da cruz, para se tornar cordeiro, para se despedir da violência, da ganância, da vaidade, do ócio, da prepotência, da avareza, das intrigas, da perversidade. Não estou falando novidade, nada novo, é o que está acontecendo todo o tempo. E os mensageiros de Jesus, que hoje somos nós, que vieram como ovelhas entre os lobos, procurando por mais ovelhas, o que nós estamos fazendo? Procurando ovelhas. E muitos chegam como ovelhas e partem, porque não é o aprisco que eles querem o covil dos lobos. E não encontram. Não encontram. Porque a paz do Mestre, ela não se mistura, ela não se contamina, ela não se deixa perder. É uma barreira intransponível para eles. Só adentra o aprisco do Mestre aquele que é pacífico. Os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Mais claro do que isso, nós temos que trabalhar, nós temos que pensar, nós temos que falar, nós temos que sentir para permanecermos na terra. Não é para ir para outro mundo mais evoluído, não é o nosso momento ainda, para permanecermos aqui pacíficos. Essa é a nossa função. E a espiritualidade nos alerta que eles trabalham não para tirar a dor, porque a dor faz parte do corpo físico. A dor é física, é para acabar com o sofrimento, porque cada um de nós sofre de uma forma, mas a dor é a mesma para todos, mas o sofrimento é individual. E os amigos trabalham conosco para ensinar, para orientar que o sofrimento é o que nos atrasa, e esse atraso nos proporciona mais dor. E esse atraso nos faz nos afastarmos do amor de Jesus. Porque onde houver dor, não há amor. Onde houver amor, não há dor. Isso é claro no Evangelho do Mestre. A espiritualidade, então, é assim como ovelhas entre lobos, procurando outras ovelhas, mas não vão de casa em casa. Não vão. Espero que estejam compreendendo a mensagem. Que nós somos ovelhas que estamos vindo em nome da paz. Nós que aqui estamos e outros que estão nos ouvindo, estão vindo em nome da paz, e somente cordeiros e ovelhas são pacíficos. E nós estamos absorvendo, estamos comendo o alimento da gratidão da espiritualidade. Quantos benefícios nós recebemos e não nos damos conta da espiritualidade? Quantas oportunidades nos são dadas e nós não percebemos? Nós sequer temos consciência de que nós temos mais amigos espirituais ao nosso lado do que adversários. E acreditamos que temos mais adversários do que amigos, e não é a verdade. Porque se nós tivéssemos mais adversários, nós não suportaríamos. E a benesse do Pai, a misericórdia do Pai nos coloca amigos e um ou outro adversário para nos estimular a caminhar como cordeiros. Nos tornarmos melhores, mais mansos, mais pacíficos, mais serenos. E dessa forma, com os nossos, com o filho, com o esposo, com a esposa, com o amigo, com o adversário, com o inimigo, nós temos que ser pacíficos em nós, não aceitarmos a provocação, não aceitarmos o repúdio, não aceitarmos e devolvermos o apedrejamento. E ganharemos amigos, transformaremos com o nosso processo de pacificação, com a nossa atitude pacífica e mansa, muitos lobos em cordeiros. E nós da Casa Espírita sabemos disso, vivemos isso nos nossos diálogos. Irmãos nossos que eram ferozes, violentos, cruéis,
anos e anos conversando com eles, com amor, com sinceridade, com honestidade, e um belo dia nós temos a alegria do Cordeiro de ouvir esse irmão nos dizer: meu irmão, você venceu. Você venceu. Eu não tenho mais como lutar contra você, porque a sua paz eu não consigo penetrar. De onde vem essa força que eu não conheço? Eu já estudei todas as formas de energia, eu já conheço todas as formas de dominação, mas eu nada consigo contra você. De onde vem essa força? É sua? E você diz: não, meu irmão, essa força emana do Mestre Jesus. Eu sou apenas aquele que carrega uma partícula dessa força. Como assim? Você carrega uma partícula dessa força? Sim, meu irmão. Não é a força toda, não. Eu preciso conhecer essa força. Eu preciso conhecer esse mestre. Eu preciso entender o que é o amor, porque até agora eu só sei causar dor, mas eu preciso conhecer esse amor, que eu nunca vivi. Um lobo feroz se transformando na jornada de se tornar um cordeiro. Não tem como refutar a mensagem do mestre. Mas se nós não quisermos esse reino de Deus, nós não receberemos. Não receberemos. Rejeitamos, e diante dessa rejeição haverá mais rigor para nós do que para Sodoma, porque nós conhecemos a mensagem. Sodoma não conhecia. Aqueles que ali habitavam sequer tinham ouvido falar de Jesus. Nós temos o Evangelho nas mãos, portanto nós temos o conhecimento. E aí, para aquele que sabe, o rigor da lei divina é maior, por não praticar. Não é punição, não é castigo, é ação e reação. Não é isso que nós falamos na doutrina espírita? Ação e reação? É dessa forma, porque nós não acolhemos o reino de Deus que Jesus veio nos trazer. Então Jesus está denunciando e avisando os seus discípulos da não hospitalidade, do não acolhimento que eles vão passar, de não serem recebidos pelo próximo. E Jesus está dizendo que naquele dia eles têm que sair da cidade, sem raiva, sem mágoa, sem angústia, sem sofrimento. E assim nós estamos caminhando para o encerramento dessa pequena abordagem dessa passagem do Evangelho. Se nós não perdemos a nossa natureza de espíritas, não crentes. Eu creio em Jesus é uma coisa, eu sou espírita, eu trabalho para Jesus é outra coisa. A quem eu sirvo? Eu sirvo a quem? Aqueles que vêm aqui, ou eu sirvo a Jesus? Se eu servir a Jesus, a minha natureza é de cordeiro, porque à medida que eu sirvo Jesus, eu sirvo os demais da mesma forma. Não há separação. Se eu não me corromper, se eu não me tornar invejoso da força temporária dos lobos, Jesus nos diz que eis que vos dou o poder para pisarem em serpentes, e não pensem que são as cobras, que são serpentes humanas, cruéis, venenosas, peçonhentas, pisarem em escorpiões e todo o poder sobre o inimigo. Nós temos isso nas mãos, basta seguir Jesus. E nos dias atuais, a maioria dos cristãos querem se tornar lobos. Estou acabando. Vorazes, devoram as pensões das viúvas, enterram seus talentos com medo do Senhor, que voltará para cobrar aquilo que deixou na sua confiança. São pastores, são missionários, são anciões, são bispos, são lobos. E outros estão se treinando, se preparando para se tornarem esses lobos. Não há sombra de dúvida. Bem, Jesus, nessa última final, no último verso da sua passagem, ele diz assim: ai de ti, Corazim. Lembram dessa passagem?
dessa passagem? Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem acontecido os prodígios que foram realizados em vosso meio, há muito tempo Tiro e Sidônia teriam feito penitência, teriam se coberto de cinzas. Por isso haverá no dia do juízo menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós, Corazim e Betsaida e Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás precipitada nos infernos. E Jesus morava em Cafarnaum, Pedro era de Cafarnaum, e ali a maioria dos milagres de Jesus aconteceram em Cafarnaum. Então não era a presença do Mestre, não eram os milagres que elevavam Cafarnaum até os céus, mas sim o Cordeiro de Deus, o pastor do amor, como diz Joana, o amor não amado. E Jesus diz: cairás até os infernos, porque vocês se esqueceram do meu evangelho e se lembram apenas dos milagres. Ai de ti, vamos trazer para a época de hoje. Ai de ti, casa espírita. Ai de ti, templos evangélicos. Ai de ti, templos católicos. Ai de ti, pregadores e pastores, missionários, anciões, bispos e dirigentes espíritas, porque não ouvem a mensagem do meu Pai. Quem ouve os mensageiros do meu Pai estão ouvindo a mim. Quem rejeita os mensageiros do meu Pai estão me rejeitando. Está lá na Bíblia. E quem a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. E aquilo que meu Pai não plantou, não produzirá. Será destruído. O que é feito pelo homem desaparecerá, mas aquilo que o Pai criou permanecerá. Tiro e Sidônia nunca ouviram falar de mim, não me conhecem, mas vocês sim. Cafarnaum conhecia muito bem Jesus, Betsaida também. Vocês, sim, vocês me conhecem e estão me rejeitando, pois a lei será mais rigorosa para com aqueles que me conhecem do que para aqueles que nada sabem. Esse é o Mestre. O que aconteceu com Cafarnaum? O que tem lá agora? Ruínas. O que aconteceu com Betsaida? Ruínas. Nada permaneceu. Mas para vocês que ouvem o Evangelho, que conhecem a palavra e o recebem, vocês que têm contato com ovelhas sinceras de Jesus, pregando o Evangelho que eu trago, trazendo para elas o reino de Deus, para você haverá menos rigor do que para aqueles que me conhecem e nada fazem. Cafarnaum, a cidade onde Jesus ficou 3 anos e meio até ser crucificado. Cidade de Pedro, cidade dos milagres. Aparecida do Norte tem milagres? Fichinha perto de Cafarnaum, gente. Cafarnaum era a cidade dos milagres. Multidões chegando ali e os milagres acontecendo. Então nós temos o nosso próprio exemplo. Eu sou o bom pastor, e a ovelha do meu rebanho ouve a minha voz e me segue, pois eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Quando nós nos permitimos, meus queridos amigos, alguém se colocar entre nós e Jesus, já estamos no caminho errado. Não podemos aceitar intermediário entre nós e Jesus. É coração a coração. Ninguém tem o poder de dizer que é o representante de Jesus para mim, para chegar a Ele. Ninguém. Jesus não deu essa autoridade a ninguém. Se for ovelha, se mantenha ovelha. Não se deixe contaminar. Não troque de pele. Não troque de coração e nem de mente. Não se transforme em lobo. A escolha será sempre nossa. Podemos ser ovelhas e seguirmos o bom pastor. Podemos ser lobos e seguirmos o mau pastor. Porque se há um bom pastor, tem que haver um mau pastor, não há dúvida. Aquele que nos leva para o abismo profundo da nossa própria alma. É inexplicável para nós sermos ovelhas e cordeiros e rejeitarmos tanta bondade que vem do Mestre de luz, que é Jesus. Quando nós encontrarmos alguém
que se diz seguidor do Mestre, não importa a religião dele. Você segue Jesus? Sigo. E você percebe que o que ele pratica, o que ele fala e o que ele pensa é contra qualquer uma das colocações do Mestre Jesus, ele não é um seguidor do Cristo. Não é. Ele está enganando a si mesmo, enganando a outros, e é um lobo voraz comendo corações e almas. Lobos e cordeiros, que possamos ser cordeiros. Por mais fraco que nos pareça ser, por mais vulnerável que nós pareçamos ser, sujeito à imolação, a ser mortos, mas não se enganem, o cordeiro, a ovelha, é o mais poderoso representante de Jesus na terra. Que possamos estar nesse grupo de ovelhas e cordeiros, e não dos bodes que ficarão à esquerda para o dia do juízo. Muita paz, irmãos, muita luz, e que eu espero que o coração de vocês tenha entendido essa mensagem de Lucas, capítulo 10, versículos 16 a 26, alguma coisa assim. Está lá em Lucas, vão lá ler, é tão bonita essa passagem. Que o amor do Mestre esteja conosco, que a luz que nos envolve nesse instante possamos levar para os nossos lares, em nossos corações. Obrigado, Adolfo, obrigado, Fachada, Chiarone, a todos vocês pela oportunidade de falar em nome do Mestre Jesus. Boa noite. Vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Eu quero ser... Quando eu falo de acolhimento, é isso, tá vendo? Eu quero ser o primeiro a te abraçar. Obrigado. Te agradecer por tudo. Maravilhosa palestra, né? Enquanto você estava falando, eu estava pensando, né? Eu estava lá pensando, é isso, tem isso, é verdade. Aí eu me perguntei, quando? Né? Então, quando nós estamos cordeiros, né? Nós estamos nessa ação de levar. Eu estava me perguntando que mensagem que a gente leva, né? Nós que somos espíritas escolhemos levar a mensagem do Cristo através do entendimento dos espíritos, sim, né? A nossa doutrina maravilhosa. E eu pensei, onde? Que casas são essas? Né? Essas casas são onde a gente leva a nossa vida, a nossa alegria, o nosso sorriso, a nossa emoção, sim, o nosso desejo de fazer o bem. É nas casas onde nós reunimos a nossa família, onde construímos a nossa família, no nosso trabalho, junto dos nossos amigos, no transporte coletivo que a gente toma, né? Sim. No trânsito e na casa espírita, sempre, onde a gente procura, né, receber cada um com um sorriso, de maneira amorosa, ouvindo, que hoje é difícil. Ouvir está tão difícil, né? Quantas pessoas vêm à casa espírita só para abrir o seu coração, né? E nós estamos aqui também para isso. Acho que essa é a mensagem que você trouxe, e é assim que a gente consegue colocá-la no dia a dia. Exatamente. Não é? É assim que a gente consegue trabalhar essa fé maravilhosa que nos move, essa doutrina maravilhosa que nos esclarece e que nos permite momentos maravilhosos como esse, numa casa tão gostosa. Muito gostosa. Tão gostosa. A luz que predomina, a luz espiritual que predomina, a energia que predomina nessa casa, ela é raramente encontrada em muitas outras casas. O coração generoso de cada trabalhador que proporciona essa legião de espíritos generosos que aqui estão. Então, eu fico muito grato de ser convidado e participar dessa casa. A gratidão é sempre nossa. Vamos então fazer a oração de encerramento? Vamos lá. Né? Levando os nossos pensamentos ao Pai, num momento de gratidão,
por todas as oportunidades, por toda a sabedoria que nos tem sido trazida todos os dias e principalmente nesses encontros especiais que são tão caros para nós, no qual nós podemos receber amigos queridos, irmãos trabalhadores, irmãos da casa, né? Que estão sempre conosco, nos amparando, trazendo o objeto dos seus estudos para que a gente possa melhorar as nossas reflexões. Que Jesus nos abençoe, que nós todos possamos guardar os ensinamentos trazidos nesta noite, na nossa mente e no nosso coração. Assim seja. Muito obrigado a todos. Obrigado, Deixa eu amigo. te dar um abraço. Um abraço. Obrigado. Obrigado, viu? Pelo acolhimento. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal.